Boa noite a todos. Sou Priscila Koller, do PK Cursos e Terapias. E hoje, então, vamos dar continuidade ao capítulo 2 do livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Então, ele vai continuando, nos falando do tema, né, que ele traz para esse segundo capítulo, que é o caminho para sair da dor. Conforme a gente pensa o tempo todo, nós geramos sentimentos, nós geramos, na verdade, emoções, né? Geralmente a gente mexe com o campo emocional, porque quando a gente fala em sentimentos, nós estamos falando de algo que já passou do emocional, tá? Ele já foi além do emocional. Seja um sentimento de amor ou seja um sentimento de ódio, né? Então a gente tem lá a raiva como sendo uma emoção, é aquilo que vem bombástico, que vem de forma forte, né? Impetuosa mesmo. Muitas vezes a gente faz besteiras por conta dessa raiva, a gente faz coisas impensadas, e o sentimento não. O sentimento é aquilo que a gente já vai acumulando, aquela raiva acumulada, que a gente nunca resolve, está sempre ali, a gente vai cultivando essa emoção até que ela vai se transformando num sentimento, que é o sentimento do ódio, tá? Então, esse ódio, quando a gente constrói isso, né? Ele está aqui em nível do chakra cardíaco. Tá? Então, ele já não está no chakra umbilical ou gástrico, né? Ele não está em nível desse chakra que lida com as emoções. Ele já está aqui no chakra cardíaco, tá? E quando vira ódio, já fica bem mais difícil da gente trabalhar. É lógico que não é impossível, tudo sempre será possível, né? Nós vamos poder trabalhar, porém, vai ser mais difícil, tá? Então, esse sentimento do ódio, ele vai fazer com que a gente, de forma pensada, de forma calculada, gere uma consequência aí, aquela que a gente deseja com esse ódio, né? Ou uma vingança, por exemplo, é tudo muito calculado, planejado, então a gente pode perceber que é algo mais frio, mais calculista, tá? Que fica ali, né? E esse amor, quando ele está aqui no chakra cardíaco, né, fazendo um contraponto, também é um sentimento de grande alcance, que faz muito bem, tanto para quem sente, quanto para as pessoas que entram em contato, tá? Diferente da emoção, que seria uma paixão, né? Uma paixão é algo bombástico, que começa agora, daqui a pouco acaba, então não é algo que fica, que permanece, que é firme, que é sólido, tá? Então, todas as vezes que a gente pensa, esse pensamento que fica ruminando, né? Geralmente vocês podem perceber, geralmente são pensamentos que estão ligados a emoções que não são legais. Geralmente são pensamentos que nos levam, né, a sentir coisas ruins, tá? Que fazem a gente sofrer. Então, no que a gente geralmente fica pensando e ruminando, né? Tudo bem, algumas vezes a gente vai pensar em coisas muito legais, puxa, que legal, isso, tudo bem, né? Ótimo. Mas, se a gente for ver a média dos pensamentos que a gente tem, podem fazer essa experiência com vocês, tá? Geralmente, nós estamos ruminando alguma coisa que nos incomodou, que nos atingiu de forma negativa, né? Nós estaremos ali, ou que a gente sente como carências, por exemplo, o ser humano em geral é muito carente, né? Ou então inveja, esse tipo de emoção, tá? Que vai estar ligado ali com os pensamentos. Então, as emoções e os pensamentos estão sempre conversando, né? E gerando a dor. Agora,
Se a gente não pensa em nada, nada daquilo que aconteceu, se a gente consegue manter, né, essa linha de não ficar ruminando aquilo, não fica voltando para aquele passado, né? Tá certo, muitos aí vão dizer, mas eu não consigo, mas eu não consigo controlar. Não consegue mesmo, não consegue mesmo. Isso é um treino, é um hábito que você vai ter que gerar em você mesmo. É uma nova forma de agir. E é disso que a gente está falando aqui, de uma nova forma de agir, de uma mudança interior. Então, se eu estou sempre ali com raiva de alguém que pisou no meu calo, se eu parar de pensar naquilo, a vida segue. A vida segue. Façam o teste. Comecem a fazer o teste. Quando a gente quer sair da dor, nós precisamos mudar os nossos hábitos. Isso significa que eu não vou trabalhar isso, eu não vou olhar para isso, eu vou fugir, eu vou enfiar debaixo do tapete. Não, não é isso. Se a gente tem uma questão, né, interna, emocional, nós vamos pensar sobre isso, tomar contato com isso quando a gente for trabalhar isso. E não para ficar ali naquele pensamento ocioso que não ajuda em nada e que piora o nosso estado. Isso é uma escolha. Comecem a fazer os testes com vocês mesmos. Tem um desafeto? Solta a pessoa. Para de ficar indo lá, de ficar querendo saber da pessoa, de ficar querendo saber o que ela está fazendo, de ir numa rede social, ficar vendo o que ela está fazendo. Pare com isso. E observem. A vida vai fluir. Vai fluir. Então, uma das fontes do nosso sofrimento, trazido aqui pelo livro, é o pensamento, tá? Então, para sair da dor, nós temos que observar esse pensamento, o que nós andamos pensando todos os dias, tá? Além desse nosso pensamento, a gente acha que a gente é, né? Nós somos seres pensantes, aquela frase, né, de Descartes, penso, logo existo, né? Que nós comentamos até na aula anterior. Isso realmente não faz sentido. Não é penso, logo existo. É sinto, logo existo. Eu sinto. E se eu não estou pensando e estou sentindo, eu vou sentir o quê? O que tem dentro do meu ser. Se o que eu sinto é repleto de coisas dolorosas, né? Eu preciso trabalhar isso. Não adianta eu culpar o outro. Não adianta. Isso também a gente já chegou a dizer em aulas anteriores. Não adianta a gente culpar o outro. Então, segundo passo, tá? O primeiro passo para revisar. Vamos parar de pensar coisas inúteis, né? Ficar visitando o passado e ficar pensando coisas que não resolvem. É só se perguntar, pensou? Para que eu estou pensando? Isso vai servir para alguma coisa? Isso me leva para algum lugar? Geralmente as respostas são óbvias, tá? Então, observar o nosso pensamento e para onde nós estamos focando a nossa mente e se nesse momento nós estamos usando a mente como uma ferramenta. A mente, quando a gente usa como uma ferramenta, ela é voltada para construir coisas boas, para construir para o nosso ser e, consequentemente, para quem está à nossa volta, para a sociedade, né? Para os nossos irmãos, os que são iguais a nós. Então, a mente é para isso, ela é só um instrumento. Tá? Segundo passo, vamos observar o que a gente sente. E entender o seguinte: ninguém é responsável pelo nosso sofrimento. Ninguém tem esse poder.
Mesmo que digam, ah, o chefe te manda embora, te demite do emprego. Você ficou numa situação ruim. Como assim? O que está fora de você não te prejudica? E nós podemos pensar em diversas situações. Fiquei doente. Como que algo que eu não estou gerando, né? Eu fiquei doente agora. Como isso não vai influir na minha vida? Isso vai influir, vai influir. Só que nós precisamos observar que ponto que chegamos, a que ponto que chegamos, tá? Para que tenhamos essa situação, para que a gente tenha a situação atual e viva essa situação atual. Se tem situações dolorosas, muito difíceis, tem. Não estamos aqui para ficar aí, né, com ilusões e sonhos e coisas irreais. Só que se a gente pega e joga toda a responsabilidade na doença, na pessoa, enfim, tudo que está aí externo, nós estamos impedindo que a gente mesmo encontre a solução. Nós estamos diminuindo a força que nós mesmos temos na nossa vida. Então, perdi o emprego, não estou preparado. Tá. Vamos observar o que aconteceu na nossa vida. Será que a gente ficou ali parado naquele emprego, na zona de conforto? A gente não fez nada, a gente não se reinventou. Será que a gente gostava mesmo do que a gente fazia, e etc, 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 né? Não tem como. Estamos encarnados aqui na Terra. E a Terra, esse planeta, ele é maravilhoso, mas ele também tem aqui, né, aquele kit que a gente recebe assim que a gente encarna, né? Nós temos o kit de encarnação na Terra. Não existe aquele que é totalmente feliz, né, com as coisas, que não tenha problemas, que não tenha dificuldades. Mas a gente tem uma escolha. Nós queremos ter a satisfação de estarmos vivos. Como nós vamos ver essa vida, essa experiência, essa oportunidade? Ou é melhor a gente ficar cabisbaixo, como se fôssemos esquecidos do mundo, esquecidos de Deus, nos coloquemos numa posição de vítimas? Então, são escolhas. Tem coisas que acontecem que elas vão estar aí para a gente ter que administrar, e não adianta. A melhor coisa não é ficar ruminando com esses pensamentos que são destrutivos, vão piorar a nossa vida, vão piorar ainda mais a situação. Então, esse é o convite, que a gente olhe melhor para o nosso pensamento, porque ele causa dor. E outra, existem situações bem complicadas, mas em muitas situações, muitas mesmo, nós causamos dor totalmente desnecessária, porque as questões são muito pequenas. A gente causa dor do nosso próprio ser por questões que são até sem palavras. Não faz sentido. E essas dores acumuladas vão causando as doenças. É isso mesmo que acontece. A gente vai somatizando. Existem estudos que trazem sobre a somatização das doenças. Então, a grande parte das doenças são causadas pela somatização, que é justamente essa mania, esse hábito que a gente tem de ficar ruminando coisas, rotulando, julgando, criticando os outros, nos autocriticando,
com não aceitação, com essa rebeldia. Então, a aceitação não significa que você é um ser passivo. Não. Significa o quê? A aceitação, ela traz para a gente a consciência de que o que eu puder fazer para melhorar, eu vou fazer. Mas nem tudo está nas minhas mãos. Nem tudo. O que eu puder fazer, deixa eu ver. Aí eu vou usar a mente. Aí chegou o momento de usar o instrumento. A gente usa para ver se tem solução, se tem um caminho, se existe uma forma de melhorar, de resolver. É para isso que serve a mente, para encontrar soluções, entre outras coisas, né? Porque a mente serve para tanta coisa boa. A mente é a nossa maior aliada. Mas ela também, na maioria das vezes, é a nossa pior inimiga. O livro fala sobre isso. Então, existe um vasto nível de inteligência para além do pensamento. A gente acha que o pensamento, essa mente, o cérebro, aí está toda inteligência, só que não. Não. Existe um campo vasto, muito além desse pensamento. E essa inteligência a mais, essa que está muito além, ela só vai ser conhecida pelo ser real, por esse eu verdadeiro, eu profundo, por essa presença. Apenas esse ser tem condições de conhecer essas inteligências que estão além. Aí vocês podem me perguntar, mas quais são essas inteligências? Vivendo o agora e observando. Vivendo o agora e observando. Porque é só assim que a gente vai entender quais são as inteligências que existem e que a gente nem faz ideia. Então, é uma árdua tarefa de simplesmente quebrar com as nossas crenças limitantes, que estão ligadas à nossa mente, a mentes anteriores que já tivemos, para quem acredita em reencarnação, né? Então, para quem acredita que existiram várias vidas, que nós não vivemos apenas essa única vida, nós tivemos várias mentes. E muitos dos legados dessas outras existências que a gente teve estão se manifestando aqui agora, nessa nossa vida atual. E muitos serão os legados que nós vamos deixar, além de todos aqueles, né? Nós ainda vamos deixar muitos legados dessa vida aqui. É urgente que a gente comece a ver de forma diferente. É urgente. Porque o planeta está evoluindo. O planeta, ele já está evoluindo, ele está naquele processo. Quem estudou lá o Pietro Baldi vai lembrar daquele círculo, né, os processos ali de evolução do planeta e de tudo, né, inclusive nosso, tudo evoluir, tudo. Então, o planeta está nesse processo. É urgente que a gente comece a mudar. É urgente. A nossa inteligência aqui, a inteligência que envolve o nosso cérebro, nossa mente aqui, é apenas um pequeno aspecto de todas as inteligências que existem, tá? Então, como nós podemos nos libertar desse domínio da mente? Vamos ver aqui o que eles nos sugerem, né, no livro. Comece por ouvir a voz dentro da sua cabeça, o maior número de vezes que puder. É isso que eu comecei a fazer.
e que eu sugiro que vocês façam, tá? Para a gente praticar esse estudo, né? Eu não posso fazer isso por vocês e ninguém vai poder fazer por mim, tá? Então, comece a ouvir. Quando você estiver ali pensando, daqui a pouco você observa. Parece que cai assim, ó. Nossa, olha o que eu estava pensando. E aí você vai ver, ficou um bom tempo pensando um monte de coisas que não tinha nada a ver. Às vezes várias coisas, várias. Uma encadeando a outra, um assunto aqui, daqui a pouco vem outro assunto, e a sua cabeça ali, ó, a milhão. Isso é a mente totalmente caótica. E o que se pede, né, para que a gente consiga entrar nesse silêncio, esse silêncio da alma, né, esse silêncio que vai trazer a nossa paz, que vai fazer a gente entrar em contato com esse nosso eu interno, esse eu verdadeiro, é justamente aquietar a mente. Porque tudo isso é barulho da mente. É ela que está fazendo. Enquanto a gente está ouvindo e participando desse barulho mental, essa poluição, que é praticamente algo que você não consegue entrar nessa onda, né? Você entra nessa onda, quando você vai ver, você já está lá, pensando em um milhão de coisas. Vamos pensar, né, que, poxa, mas eu não consigo. Então, PNL já diz, né? Quando você diz eu não consigo, você já está decretando isso para sua mente. Ela está vencendo. É ela que está ganhando. E ela é totalmente dominada, inclusive, pelos nossos processos emocionais, que a gente já tem aqui. É um círculo vicioso, sabe? É um círculo vicioso que se instaura e aí você não consegue, é irresistível. Quando você vai ver, já está lá dentro daquele círculo mental de emoção, pensamento, aquela coisa que nos envolve. E quando a gente vai ver, passou um tempo e a gente está lá. A gente está sentindo raiva de alguém, ou a gente está sentindo mágoa, ou a gente está triste, ou está dando uma depressão, ou dá vontade de parar com tudo. Ah, eu não quero mais. Ou dá insatisfação, uma série de coisas. Então, comece a ouvir essa voz de dentro, ali, que fica na sua cabeça o tempo todo. Observe que assuntos são esses, onde estão esses assuntos, da onde que você tirou, foi coisa que já aconteceu, é preocupação com o futuro, o que que é? Tome consciência dos seus conteúdos, daquilo que vem para você. Tome consciência. E veja o que eu posso fazer para me ajudar a caminhar com esse objetivo de fazer com que a minha mente se acalme, com que ela venha quando ela for solicitada, quando for necessário. É isso que a gente precisa começar a fazer para que a gente possa começar a trilhar nesse caminho de estarmos livres desse domínio. Aí, depois disso, observe os padrões de pensamentos repetitivos, esse tipo de pensamento que a gente sempre está formulando. Observa quais são esses tipos de pensamentos, de onde eles vêm, ouça, se ouça e veja qual é o padrão. Como que é isso? Veja o que acontece quando você pensa essas coisas. Você sente o quê? O que te causa? Comece a ficar atento a você. Não atento aos outros, é atento a você. Que a gente está muito acostumado também a ver o outro, né? O que o outro fez, como o outro é, por que ele é assim, assado e tal. E a gente, nessa brincadeira, acaba deixando de olhar para a gente mesmo, que é o mais importante, é o fundamental. Observe isso tudo que acontece com você sem julgar. Porque nós também
temos ali aquele julgador interno, né? Fica ali julgando. E fica. Né? Você faz uma coisa, daqui a pouco vem o julgamento. Seu próprio julgamento das coisas que você faz. Você pensa uma coisa, daí vem o julgamento. Mas eu não posso pensar isso. E às vezes fica aquela guerra, né? Um lado quer fazer, o outro lado não quer que faça. Parece que são dois eus, né? O que fala que não é para fazer, o outro que fala que é para fazer, né? É para você ser imparcial. Não critique e não condene. Só observe. Porque essa é uma guerra ali entre a sua mente e as suas emoções ali, elas estão ali naquela batalha e você coloque-se ali numa posição de observador. Esse você é uma parte de você que quer melhorar, porque você já reconhece que você não é aquilo. Você não é uma pessoa invejosa, você não é uma pessoa que tem raiva, que odeia, que quer se vingar, você não é nada disso. Esse é um aspecto do seu ser que precisa ser trabalhado. É disso que falam aí os terapeutas, né? Abrace suas sombras. É disso que estamos falando. Vamos abraçar as nossas sombras para que elas sejam acolhidas e trabalhadas. Elas precisam ser reequilibradas. E cada coisa vai sendo colocado no seu lugar. E aí nós vamos assumindo uma postura mais equilibrada, né? Perante nós mesmos e perante a nossa vida e a tudo que nos cerca. Seja testemunha dos seus pensamentos e se perceba como essa testemunha, como se fossem dois eus. É isso que eu acabei de explicar. Então você vai ficar ali, tá acontecendo, você para. Quando você toma consciência, você para. Você observa. Em alguns momentos, você deixa vir e observa. Observa o que vem. Para que você possa entender o que está acontecendo com você. O que está acontecendo? Se você não se observar, você não vai saber. Nesse momento, você é terapeuta de você mesmo. E muitas coisas podem acontecer. Você pode ter tomadas de consciência, insights. Você pode descobrir por que isso está acontecendo. Se pergunte. Seja bem assim, sincero, tenha uma sinceridade máxima com você mesmo. Se você está com raiva de alguém, raiva mesmo, forte, comece a se perguntar, mas por quê? O que me leva a sentir essa raiva toda? Mas o que a pessoa fez? Ela fez isso. Por que eu me sinto assim, com tanta raiva? Se foi ela que fez, não foi você, e você não tem controle dela, o que acontece? Começa a buscar dentro de você esses motivos. Por quê? Porque dessa forma, a gente começa a se compreender. E aí vai ficando cada vez mais fácil da gente lidar com as nossas emoções. Tá? É preciso que a gente lide com elas. E não que a gente esconda elas para debaixo do tapete, que a gente fique por aí, eu tenho que mostrar para o mundo que eu sou uma pessoa boa. Sim, você é uma pessoa boa. É sim. Aquele seu eu interno, ele está cheio de luz, ele é pura luz. O que está em desequilíbrio são as suas emoções, esse seu ego, né? E tem lá a briga do superego também, é aquele nossa parte do eu, né, que fica ali. Por isso que existe aquela briga, né? Existe uma parte de nós que quer voar no pescoço de alguém, existe o superego que tá criticando fortemente, como se fosse uma
aquelas pessoas bem autoritárias e bem ríspidas, né? É o nosso superego, e tem o ego que está mediando, equilibrando isso. Fica o ego ali no meio. E isso causa sofrimento. Bastante. Por isso que é preciso que a gente olhe para as emoções. É preciso porque senão a gente começa a sofrer demais, tá? Como acontece, aliás, né? Com todos nós. E nesse processo todo, conforme a gente vai se observando, conforme a gente vai se aceitando, aceitando essa parte nossa que precisa ser acolhida e precisa ser entendida, nós precisamos ajudá-la a se equilibrar. Conforme a gente faz isso, nós vamos observando que a gente não é a mente. A gente não é isso. Que a gente começa a sentir uma força maior, um empoderamento, né? A palavra. Um empoderamento maior. E aí a gente já não se identifica mais tanto com a mente. O nosso objetivo maior é parar de se identificar com a mente. Para isso, a gente precisa fazer esses movimentos, sair da nossa zona de conforto. A gente gosta de tudo ali, tudo já certinho, do jeito que a gente já está acostumado. E quando a gente faz esse tipo de movimento, a gente sai da zona de conforto, porque a gente tem que parar de ser tão condescendente com a gente mesmo. A gente para com essa condescendência, com esse vitimismo em relação a nós mesmos, e a gente assume o BO para nós, porque a gente tem condições disso. A gente não quer depender dos outros para que a gente seja feliz. Todos nós temos essa capacidade de autoacolhimento. Agora, nós também temos a capacidade de autodestruição. A gente pode se autodestruir muito facilmente, tá? E aí, nós vamos entrando e nos conectando com esse movimento todo, com esse nosso eu interno, e a gente começa a perceber que o tempo, na verdade, não existe. Porque quando a gente está no eu verdadeiro, nós estamos no agora. E agora não tem passado, não tem futuro. A nossa mente fica quietinha aqui e ela vai ser usada quando for preciso. O nosso ser sabe muito bem o que é necessário para nós. Então, a gente não precisa ficar indo lá no passado. O passado já foi. O futuro nem chegou. O futuro depende do agora. Não é? Se aqui no agora eu não tenho foco nenhum, como vai ser o meu futuro? Eu vou acabar realmente gerando, né, um futuro não tão legal, tá? Então, vamos ficar no agora. Esse é o nosso estado natural, é o estado natural do ser. É isso. Então, vejam aí na mente de vocês, agora usando essa mente, né, que a gente tem. Imaginem isso. Poxa, a mente, ela serve para alguma coisa. Ela é um instrumento. Se a mente é um instrumento, então quem sou eu? Quem sou eu? Se a mente é um instrumento. Inclusive, nós temos um corpo mental. Lembram lá do estudo dos corpos? Nós temos um corpo mental, é corpo. Nós somos um corpo astral, por exemplo? Não somos. Nós somos as emoções? Nós somos o corpo mental? Ou o corpo mental é um veículo de manifestação? Nós somos o corpo físico? Tem gente que acha. Tem gente que acha que é um corpo físico. Se identifica completamente com o corpo. E sofre muito com isso. Então, olha, dá para ficar tão claro que nós não somos a mente, nós não somos um corpo físico, nós não somos as nossas emoções ou o corpo astral,
Nós não somos corpo nenhum. Nós somos a essência divina, que não é um corpo nada, não é de corpo. É pura luz. É só consciência. Mente não é consciência. Consciência é esse ser que está dentro de nós. De uma forma metafórica, né? A gente fala que ele está dentro aqui. É como se ele estivesse dentro desse corpo físico, mas não é também bem assim. É tudo muito complexo, não é? Mas fica claro. Não sei para vocês, mas para mim fica tão claro isso. E aí eu percebo, sabe? Como eu sou movida pela minha mente. Como ela me faz sofrer. Muito. Ao invés dela apenas ser usada para encontrar as soluções para aquilo que eu preciso, de verdade. Como qualquer ferramenta que a gente vai usar. Não é? Bem, ele vai falando assim, que conforme você observa com consciência do seu eu profundo, essa consciência do seu eu profundo, conforme você observa as coisas com essa consciência, tá? Iniciam-se os hiatos de ausência da mente. Então, ó, mente e consciência não é a mesma coisa, não são a mesma coisa, tá? Conforme a gente vai observando, então, como um observador, né? E a gente vai sentindo essa essência nossa divina, nós vamos aquietando a mente e vai acontecendo esses hiatos da mente. O que seriam esses hiatos? Essas pausas em que ela vai ficar lá, se manifestando o tempo todo. Ela vai dar uma parada. Conforme a gente vai fazendo esses treinos, nós vamos tendo pequenos hiatos da mente. Então, a gente se percebe, às vezes, fazendo alguma atividade e totalmente focado naquela atividade, não vem nenhum pensamento de passado, de futuro, de nada. Vocês podem observar. Já se pegaram fazendo uma atividade totalmente concentrado ali, e aquilo foi tão gostoso, aquilo é tão bom, que aquilo te traz algo tão gostoso, e você fica ali, e nada de ficar vindo outros pensamentos, não, você está ali. Nesse momento, você está vivendo agora. É o hiato da mente. A mente está sendo usada como uma ferramenta que ela é, para aquela sua atividade. Então, é o seu ser usando a ferramenta. Olha que coisa linda, maravilhosa. E são momentos de profunda paz. E olha que você está trabalhando, fazendo alguma atividade. São momentos que você vai começar a observar. Sem interferência de nada. É só você, o seu eu profundo e essa ferramenta. É o eu profundo usando a ferramenta, tá? Então, este estado se inicia com pequenos intervalos e evolui para grandes espaços de tempo. Então, essa é a essência da meditação. Quando a gente começa a meditar, se entrega para aquela atividade, que é a atividade de meditar, e absorve toda essa paz. Não precisa sempre fazer alguma coisa, você pode estar ali quieto, fazendo nada. Você pode só estar em contato, em conexão com o seu eu interior. Esse seu eu verdadeiro. Aí lá vem a mente, né? No começo fica vindo. É por isso que a gente fala assim, olha, observa de novo, ó, observa os seus pensamentos. Deixa eles irem. Deixa eles irem. Deixa eles virem, eles irem. Você sabe que você não é eles, você não é a mente. Então deixa. Com o tempo,
a mente vai perceber que ali não é hora. Não é hora agora. Ela vai perceber. E ela vai aprender. Como um cachorrinho aprende. Onde ele precisa fazer xixi, né? O que ele precisa fazer, que ele vai sendo treinado. É a mesma coisa. Agora, imaginem um animalzinho que não é treinado a nada, ele faz tudo do jeito que ele bem entende. Às vezes ele causa um caos ali na casa, não é verdade? Por quê? Porque não foi treinado, não ensinaram ele. Assim é a nossa mente, tá? Então, quando a mente não é necessária, tem horas que a mente não é necessária. Por exemplo, na meditação, tá? Ela tem que ficar lá quieta, na dela, não é hora agora. Ela só vai ser chamada, ser usada quando é necessário. Está lá tomando seu banho, você já sabe tomar banho, a água cai sobre você, você já sabe pegar o sabonete, você já faz tudo isso. Você não precisa da mente ficar tagarelando na sua cabeça. Não precisa ficar. Porque você está gastando energia. Está se cansando sua mente. Quando você precisar decidir coisas, se focar completamente em busca de uma solução de algo, você não tem energia, você não encontra as soluções, porque a sua mente está cansada de tanto gastar energia com coisas fúteis e inúteis. Então, vamos treinando para que a gente possa educar a nossa mente. E que horas são? Já está acabando, né? Passa muito rápido. Vou falar só mais esse daqui. Então, vamos lá. Uma coisa bem importante e bem legal, né? Que é bom a gente saber. Estar nesses momentos em que a gente não tem a mente ali atrapalhando, falando coisas inúteis, coisas que ela não tem função nenhuma, né? Que ela só fica ali, naquele barulho. Não é o nosso estado normal, o nosso estado real, tá? Natural, o natural do ser, tá bom? Então, quando a gente fica no nosso estado natural, que é quando não precisa da mente, a gente fica naquele estado de paz, de tranquilidade, que é o nosso estado real. Isso não significa que nós estaremos em êxtase, sabe? Como se tem que ser um êxtase. Ou então, nós não vamos ter consciência, não estamos atentos, não sabemos o que vamos perder. Quando vai ver, acordou. Não é assim, tá? Então, quando a gente estiver nesse estado em que a nossa mente está quieta e a gente está vivendo agora, nós estamos mais atentos ainda. Estamos no estado de atenção total, a atenção plena, né? Tem até ali os ensinamentos da meditação Vipassana, que atualmente eles chamam de mindfulness, né? Nada mais é do que a meditação Vipassana, que é um método de meditação já bem antigo, já criado já há muito, muito tempo, né? Não foi criado agora no tempo moderno, tá? Mas já se falava da atenção plena. A atenção plena é esse estado consciente em que o nosso ser está plenamente consciente e ele está vivendo o agora. Então, a gente pode treinar nas pequenas coisas. Vamos almoçar? Vamos ver o que a gente está fazendo ali naquele momento. Vamos almoçar, a gente vai saboreando a comida, a gente vai treinando. São treinos que a gente vai fazendo. Quando a gente está degustando uma comida, quando a gente está saindo, indo para um parque, indo para uma praia, indo para qualquer lugar que a gente queira. A gente treinar, vou viver esse agora. E vai falando isso para sua mente, vamos viver esse agora, tá? O estado de atenção plena, ele não vai fazer com que a gente perca a vivacidade, né? A vitalidade, a alegria. Muito pelo contrário, ele vai trazer, ele vai potencializar tudo isso. Nós vamos estar muito mais vitalizados, porque nós não estamos mais gastando tanta energia inutilmente, tá?
Vamos estar mais fortes e mais presentes do que estávamos até agora, se a gente conseguir fazer esse processo e passar, né, para esse novo estado que a gente almeja, tá bom? No próximo encontro, eu dou continuidade a esse assunto, tá? Que tem várias dicas legais aqui para a gente, tá bom? E agora eu vou parando por aqui com essa aula, tá? E deixo para vocês essas reflexões